Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Jesus. Pour un moment agréable. Para o momento favorável. Toye liboso na yo. Viemos à sua presença. Zambe yo lobela biso. Deus, tu disseste. Tomikabi epai na yo. Nos oferecemos. Tomitiki lokola argile. Se deixamos a ti. Totiki yo. Deixamos-te. Opesa biso forme. Para nos dar forma. Biso tozana biso ka argile. Nós somos apenas barro. Yo ndozali potier. Você que Pesa biso lolengo yo é. lingi. Nos dá a fórmula que Na tu moment quiser. agréable. Nesse momento agradável. Na kombo na Yesu. Em nome do Senhor. De to bondeli. E assim oremos. Tolobi amen. E dizemos amém. Shalom peuple de Dieu. Shalom, povo de Deus. Tika tenzambe ya pambola yo. Deixa que Deus te Oza abençoe. molongi. Vocês Na tongo ya vencedores lelo. nesta manhã, Na mokolo ya lelo. no dia de hoje. Apesi biso souffle. Ele nos deu fôlego. Tomikabi epai ya Nzambe. Nós ofertamos a Deus. Pona ye. Porque Ayebi Ele ndenge nini eloko nyonso osala biso. sabe o que Ele quer fazer para nós. Yango napesi bato nyonso. É por isso que eu cumprimento todos. Bapage na bapage do Senhor. A paz do Senhor a todos. Bango bao nyonso bolanda biso. Todos que nos seguem. Na mikili mosusu oyo boyokaka ye mosusu français te. Outros países que não entendem francês. Nzambe asunga yo Que Deus ajude o comprendre message para oyo. você entender esta Oyo ezali mensagem. génération d'Isaacar. Essa aqui é geração de Génération Jacar. d'Isaacar. Geração de Jacar. Eye pone pesa lumière. Venham para dar a luz, Pone édifier para edificar peuple de o Dieu. povo do Senhor. Tika te Nzambe pambola yo. Deixa que Deus te Yo moto abençoe. oza molongi. Vocês, o vencedor. Tozolobela na thème moko. Estamos a falar de uma Oyo terra tozokontinue nango. que estamos a Eza continuar o mystère mistério d'un chemin de um caminho pour ta destinée. para o seu destino. Mystère Mistério d'un de chemin um caminho pour ta para destinée. o seu destino. Mystère. O mistério Eza makambo Nzambe abombi é coisas na escondidas maboko na ye, nas suas santas A mãos bombi que Deus yango. guardou, que Deus guardou na bapense na ye, dos seus pensamentos. mako révélé yo Mas Ele vai na revelar paix du temps, num pouquíssimo tempo. na paix du Num temps. pouquíssimo tempo. Zela kaka Espera só. okomona yango kokokisama. Você verá ser Sans realizado. plus tarder totangi Bible Sem mais demora, na fizemos a mokanda ya leitura da Genèse, Escritura. No na livro mokanda de ya Gênesis, Genèse chapitre 37 no seu capítulo 37, verset 5 no seu versículo 5 tina 11. até 11. Genèse Gênesis, chapitre no 37 seu versículo verset 37, nango 5 no seu versículo 5 tina 11. até 11. Je lis la parole de l'Éternel. Faço a leitura da palavra de Deus. Amém. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qu'il a eu encore davantage. Il leur dit: écoute donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva
et se tient debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prostèrent devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. La parole de l'Éternel. A palavra de Deus, faça a leitura em português. Certa vez José teve um sonho e contou a seus irmãos. Aí é que ficaram mais com raiva dele, porque ele disse assim: escutei que eu conto o sonho teve e sonhei estava no campo amarrando flecha do trigo e de repente a minha festa ficou de pé e as vossas festas curvaram-se diante da minha. Então os seus irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele, ainda causa do seu sonho e do jeito que ele estava a os contar. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Oh, quando José contou esse sonho ao seu pai e os seus irmãos, o pai repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por causa da sua mãe, os seus irmãos e eu nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. A palavra de Deus. Amen, peuple de Dieu. Shalom, que l'Éternel vous bénisse. Amém. No capítulo que acabamos de ler, é uma história que tu conheces. História de José. José fazia mwana Jacob. Ele é o filho de Jacó. 11e fils. Ele é o 11º filho. Jacob. De Jacó. A Bíblia diz que ele teve um sonho. Ele teve um sonho. Ele sonhou 2 vezes, no mesmo sonho 2 vezes. Mas a diferença feita no sonho é contexto nango, o contexto e personagens que estão dentro do seu sonho. Estamos a falar de mistério, de um caminho para o seu destino. José teve um sonho. Primeiramente, o sonho que teve era dos capim. Ele contou para os seus irmãos. Ele disse: eu como tu assim, eu estava no meu quarto. Eu estava no campo e vocês estavam no campo. Estávamos amarrando nossos capim. Mas o meu capim estava de pé. Mas o vosso estava encurvado perante a mim. Os capim não saem do céu. Capim não sai do céu, mas capim sai da terra. Ele sonhou coisa terrestre. O segundo sonho, ele sonhou coisas dos céus. Ele sonhou o quê? O sol. Sonhou o quê? As estrelas estão curvadas perante ele. Ele disse desta vez. Não disse só nos seus irmãos, mas foi falar ao pai. O pai está interpretando. Ele disse: quer dizer que eu, com sua mãe, com seus irmãos, vamos curvar perante ti. Vamos curvar perante ti. E gritou com ele: a estrela não sai para baixo, mas a estrela sai para o céu.
likolo Quer dizer que quando sonhou ya matiti coisas de capim, amonaki makambo ase. ele viu coisas Mais tanga terrestres. loti banota likolo Mas quando sonhou sonho de akotisi céu, tata. ele fez entrar o Balobi pai. tata gangeli ye. E o pai ficou Tata lobi nervoso. te. O pai disse não. Baje oyo komoloba oyo. Essas brincadeiras que Suka naona faz, bandeko na yo. termina com Na seus ngai irmãos. te. Mas comigo Tata não. aza sacré. O pai é sagrado. Bible ezoloba. A Bíblia nada. Celui qui maudit son père Aquele que amaldiçoa Et seu sa pai mère. e o seu sa pai e a sua lampe mãe. mwinda na ye A sua lâmpada ekokufa. vai se apagar. C'est-à-dire tata tali danger Quer dizer que o pai viu o perigo ya ye tata dele, o pai. akumbamela mwana oyo Para se aboti curvar perante o seu filho. abisaka mwinda no ezolingi ekufa. Isso quer dizer que a sua lâmpada Papa a quer se apagar. interprété songe O pai interpretou o que sonho. Joseph ozala mokonzi. Mas o José será o Moto rei. aloti ndoto oyo Mas a pessoa que teve esse sonho, Joseph ye moko o José ye sozinho, moko moto aloti bandoto ele que teve os seus próprios me sonhos nzela no caminho ya ndoto wana deste mpona sonho ekonde kosakomplir para se nzambe concretizar. ayebi so yango te Deus não disse, alakisa yango te não mostrou o ni caminho, tata na ye nem o seu pai ainterprete yango te não conseguiu mpona nini interpretar. Por quê? ezalaki mystère Porque era um mistério nzambe abombi que yango Deus guardou. alakisa kaka Ele kibokonzi só mostrou o me reinado, nzela ya mas o kibokonzi caminho para tal, nzambe abombi yango Deus ocultou. c'est ça le mystère Esse aqui é um mistério. nde tozolobela É que nós ebele narramos. balota bandoto Muitos tiveram sonhos. ebele bazwa bapromese Muitos tiveram promessas. ebele bazwa baprofesi Muitos tiveram me profecias. nzela ya profesi Mas wana o caminho da concretização, ya accomplissement ya profesi o caminho da concretização da profecia, bayebi so yango te não te disseram. yango omoni eloko ezopesa incrédulité É por isso é que nos dá a baba na incredulidade. nzambe lelo Vai ver muitos filhos abi dele. aseke paster alakosaki ngai Esse pastor é mentiroso. seke alobaka mpona asenganga mbongo Ele só disse para me pedir abandaki dinheiro. kolobaka mpona siele parole ya Só profesi para me poder selar a palavra da ekotisi profecia. incrédulité Fez entender na ndenge incredulidade. nayebisa yo Eu quero dizer nzambe que alobaka Deus yo moko fala. mpe omona Você também já me viu nzela o caminho. nzambe alakisa yango Deus te não apresentou. Abombi yango. Ele ocultou. yango mystère Isso é o mistério. yango tozolobela É que nós narramos. mystère eza nini O mistério é eza elongo o eza quê? caché É coisa mais escondida. nzambe arevelaka Mas yango Deus revela. akorevele yango Ele vai te revelar. mais eza nanu caché Mas ainda é escondido. me balobi joseph Mas disseram José, mpona accomplissement para a concretização ya ndoto wana dos seus sonhos, esaccomplir para se concretizar, joseph akoma osenga bando José começou a pedir. amen joseph balobi José aketala bandeko na ye foi visitar os seus irmãos. bazalaki na eni ya ye Estavam com a ira bakanisaki dele. ke ye mutu Pensaram, akotikala biloko ya tata ele que vai ficar com babandi kokanisa ke Estavam ye mutu pensando, akotikala na nyonso ele que vai ficar o parce que herdeiro. tata alingaki ye Porque mingi o pai amava-lhe. asalelaki ye elamba Até fez Ya uma túnica multicolor. de muitas cores. asalelaki elamba Fez a túnica ya kitoko de muito Essa aqui bonito, diferente. que era na diferente bandeko na ye com seus irmãos. bandeko ne bayebi Os seus irmãos ye sabiam. lokola papa alingaka mwana o Como mingi o pai ama muito ye mutu ele, akotikala na bokonzi ele que ficará com a akotikala na herança. eransa Ele que ficará com a akotikala na herança. bandako Ele que ficará com ye mutu casa. akotikala Ele que ficará. bazalaki na banzela na bango Ele tinha os seus zoka caminhos. mpe Afinal, nzambe mpe o nosso azalaki na Deus banzela na tinha ye também o seu caminho, Pô glória na a Deus, Joseph. para José. mabomba yango Ele guardou. me ntango nzela wana Mas quando esse caminho ezokende mpo esaccomplir está aí para se bandoto na concretizar, ye koma o réalité seu sonho para se tornar babi bandeko ya realidade, joseph bateki os joseph seus irmãos venderam-lhe Avant kudu glória. bateka ye Antes de lhe babwaki vender, ye na libulu lhe tentaram ainda na balingi baboma costa. ye Queriam matar balongoli ye lhe bilamba tiraram a túnica, badepouye ye destruíram-lhe badepouye ye e tiraram a nanga yo roupa. mpe ndoza wana Você como está ozolanda ngai você está me oza seguindo. depouillé. Você já te tiraram balobi a roupa. tokotala yo Já te desfila. na lofundo oyo ozalaka nango Com a vaidade que tu tens. na bapriere milayi na yo Com as osalaka orações compridas que tu baprofesi fazes. bapesa As yo profecias que te tozala deram. nango Nós estamos. kokoma mutu munene Vamos ver se vocês estão na tokofutelo classe. klasi te Vamos, não vamos pagar Okotanga escola. te. Não vais Tokomona. estudar. Vamos Place ver okoma mutu munene. onde que tu serás tokopesa yo grande. coup de pouce te Vamos, não vamos te dar apoio. voyage ya bashine wana ozopense Oh, kokesala viés de China que estás a Tokopesa pensar. mbongo te. Não te daremos dinheiro. Tokotala yo. Vamos te Ne ver okosuka. como você bazala banzela na terminará. bango Tem o seu me caminho. nzoka nde Mas afinal, nzambe mpe o Deus azalaki na banzela tem também os Pô na caminhos Joseph. para o José. Mabombi yango. Mas ele ocultou. alleluya Amém. babi joseph babwaki na libulu José lhe deitaram na cova. joseph akomolela Ele começou a chorar. azokanga au Ele secours começou a gritar bandeko nanga socorro. bolimbisa Os ngai meus irmãos me perdoam. nazonga epai ya Para tata me regressar ao mpo nayebaki Pai. nzela ya Porque tata eu conhecia o caminho do me Pai. nzela oyo bino bozolinga Mas o bopesa nga caminho que oyo tu estão me na transbordando. ngai moko É mesmo. nayebi yango Não te conheço o caminho. pardon Perdoa-me. ebele
boye. Muitos de nós, Na banzela ya ba destiné na nos biso. caminhos do nosso Tozo senga ba pardon. destino, estamos a pedir Tozo senga perdão, bo secours. estamos a pedir socorro. Bien que prophétie. É mesmo que a Ezaki ya profecia solo. era verdade. Utalotela Joseph ndoto A azaki pessoa te. que teve sonho para ele Mas não aí é existia. moko. Era próprio Na ele. nzela. Mas o caminho Balakisa yango te. não mostraram a ele. Amen. Amém. Joseph akomosenga pardon. José começou a pedir socorro. Ebele nde toza boye. Muitos de nós Tozo senga bo secours. estamos a pedir Na socorro banzela na biso ba nos destiné. caminhos para nosso Samba destino. lobaki akopambola yo. Deus disse que te Mais nzela nzambe abençoará. azolekisa Mas yo. o caminho na qual Okomosenga pardon. você está a pedir Okomona perdão, lokolo kufa. você está a pedir Joseph perdão. alobaki nini? José disse: Bozongisa ngai. regressam-me Epai ya tata. no meu pai. Boza bandeko na ngai. Vocês são meus Mais irmãos. nzoka nde. Mas Soki afinal, bazongisaki se ao Joseph. voltar José, Alinga akoma mokonzi ele te. não poderia se Nangi tornar nayebisa rei. yo. Eu quero te Kozonga tu na dizer, Egypte você te. não pode voltar Parce mais que ao terre Egito, promise na yo. porque a sua terra Eza prometida Canaã. é Canaã. Lié ya accomplissement. O lugar de Ya benediction na yo. da sua bênção Eza Canaã. é o Canaã. Mais nzoka nde. Mas afinal, Nzela. o caminho, Nzambe ayebiso yango te. Deus não te disse. Bana Israel. Filho de Israel, Bazalaki na prophétie. tinha a profecia. Nzambe azomema biso na Canaã. Deus nos levará em Na Canaã. pays oyo. Nesse país, nessa terra, Coulé. onde mana, Ezalaka. onde cai Na lait. leite Na miel. e mel. Bazalaki na yango na mutu. Eles tinham isto na sua Bazalaki mente. mpe na banzela na bango na Tinham mutu. também os seus caminhos. Mais accomplissement. Mas o concretizamento, Bazalaki nango eles te. não tinham. Yango tozolobela le É por isso mystère. que estamos dizendo Ebele mistério. bazosenga ba Muitos secours. estão pedindo socorro. Na nzela ya O chemin. caminho Ya destiné na do yo. seu destino. Tika bato basala makambo Essas osala. pessoas façam o que Oza querem. rejeté. Você é rejeitado. Babwaki yo. É abandonado. Lokola Jephté. Ou como Oh, Jefté. kombo ya Jephté. O nome de Jefté Ele quer roubar nini? quer dizer Il ouvrira. aquele que abrirá. Akofongola. Aquele que Akofongola abrirá. nini? Aquele que abrirá o quê? Nzela. O caminho. Mais nzela wana. Mas este caminho Nzambe nde mutu abombi é yango. Deus que escondeu. Il faut bosouffrir nanu. Vocês devem sofrer. Alléluia. Amen. Yango woni makambo oyo. É por isso essas Ezokomela na coisas vie. está acontecendo na Eza sua chemin. vida. É o Pona caminho destiné na para yo. o seu destino. Kobanga banga te. Não tremas. Kobanga banga te. Não tremas. Omona makambo bato Sabe bazosala. coisa que a pessoa faça Parce por que ti? bayebi baprophétie. Porque sabe a Maloba profecia. Nzambe. A palavra do Oyo baloba mpo na Eterno. yo. Que disseram a ti. Meloko moko. Mas uma coisa. Baza na banzela na bango. Eles têm o seu caminho. Baza na banzela na bango. Eles têm o seu Bayebi ke caminho. avant kende Eles Dubai. sabem antes de ir a Avant que Dubai. bavoyage à France. Antes de ir em França. Avant que bavoyage à Angola. Antes de ir em Angola. Avant kende ba Turquie. Antes de ir em Ezosenga o Turquia. passeport. Você tem que ter passaporte. Ezosenga o visa. Você tem que ter visto. Mais bayebi Mas te. eles não sabem. Nzambe oyo ya biso. Esse nosso Bazaka na Deus. banzela na ye. Ele abre os seus caminhos. Yango glória. wana. É por isso Bazolela. estão Mpo na chorando. nini? Por quê? Na chemin na bango. Porque no seu caminho Bazokutana na bajida. eles estão se encontrar com Bakutana na Judas. bariben. Estão encontrar com Rubem. Bazokutana na ba Isaacar. Estão se encontrar com Isaac. Bazokutana na ba Simeon. Estão se encontrar com Simeão. Bazomaltraiter Estão bango. maltratá-lo. Yango É bazolela. por isso que eles Mais choram. yoka. Mas hoje Joseph akomi na Egypte. José chegou ao Azoyeba Egito. ata banda wapi. Ele não sabia onde começar. Oyebi lisolo malamu. Você sabe muito bem essa Joseph história. bateki ye. José foi vendido Na ndako ya na Potifar. casa de Potifar. Alobi ke nde nakomi awa. Ele diz: jeito que eu cheguei aqui. Seke na okoma na ngai ka mokonzi Quer awa. dizer que você sou rei aqui. Parce que Vou reinar só ndoto aqui. ntina obosana. Porque até o sonho Makambo basali nga na vie. as coisas que me Eleki fizeram. ebele. Outro Nasuka nanga ba Potifar. Vou ficar embora aqui. Parce que Potifar aleve ngai. Se Potifar me pegar. Gérant ya biloko na ye. Ele me meteu o gerente Mais de toda Bible coisa. ezoloba. Mas a Bíblia Na nada. mokanda ya Job. No livro de Job. Ton ancienne prospérité A antiga prosperidade semblera peu de choses. será poucas coisas. Mais ce qui t'est révélé Mas aquele que é sera revelado bien plus grand. será mais grande. Soka nde Joseph José. azomonaka suka na ndako ya Ele estava Potifar. na sua casa de Potifar e eu fiz. Mais Nzambe azomona Joseph Mas de Deus está vendo José na ndako ya Pharaon. na casa de Faraó. Gouverneur ya Egypte. Oh, está vendo como governador do Egito. Aleluia. Glória ao Santo Deus. Mais nzoka nde Mas afinal, Joseph na José ndako ya Potifar na casa de akutani Potifar, su na makambo. ele se encontrou mais com o problema. Ai. alobi makambo komona ndanga Ele, tiawa as coisas começaram a me perseguir. bazwi Joseph Pegaram batia José su na prison. e colocaram mais gente Joseph na prisão. abandolela. Começou mais a Ah, chorar. ngai. Disse ei. nazonga na ngai Para me voltar mais nzoka nde Afinal de ayebi contas, te ele não na sabia prison que dentro eza da prisão chemin é um po caminho emema akutana na
na Pharaon. vai se encontrar com Nzoka Faraó. nde chemin É oyo o caminho ebombami que é escondido na maboko ya Nzambe. na mão de Yango wana Deus. azolekisa na É banzela que está te fazer passar Pona no caminho. former yo. Para te Ozala formar. gouverneur Para tu ser ya libota na governador yo. da sua família. Ozala gouverneur Para tu ser ya governador moko oyo ozali. do país que se Ozala encontra. chef Para tu ser ya chefe famille. da sua Kotala família. age na yo te. Não veja a sua Mais yoka idade. Joseph. Mas hoje é Joseph azoloba José está na Ará. nde naza na prison Do jeito que eu estou na mutu prisão. akangi ngai A awa pessoa que me prendeu. Potifar. É Potifar. aza lokola général, Ele é general. c'est-à-dire Quer dizer, mutu akobimisa a ngai pessoa vai fazer kwanza aka mutu aza likolo ya Só tem général, que estar em cima dele. c'est-à-dire président. Quer dizer, presidente. Na temps wana Naquele ezalaki tempo, roi, era o rei. mais roi Mas o rei nakutana nde ndenge vou se nini. encontrar com ele como? Premièrement Primeira naza coisa, étranger. eu sou estrangeiro. Repa, naza étranger, eu sou estrangeiro. lango bango balobaka A língua que ele fala, nayebi te, eu não sei naza mpe na falar. avocat te, Eu também não tenho um oyo akokotela advogado ngai, que pode naza defender-me. ngai moko, Eu estou naza sozinho. étranger, Eu sou estrangeiro. napeya batu. Eu no país Mabosani ke, esqueceu alotaka nde ndoto, ele sonhou biloko ase coisa de na baixo, biloko ya likolo, coisa de biloko cima, ase deja glória. ekokisamaki Coisa de baixo se na ndako ya concretizou. Potifar. Na casa de Mais Potifar. sengeli biloko ya likolo A coisa ekokisama. de show deve se ebongai ntango concretizar. lekre deuxième Ou nzela deverá passar no segundo mpona biloko ya caminho. likolo ekokisama. Para segundo Naye caminho, nayebisa se yo boye. concretizar, quero te dizer. nzambe azolekisa yo Deus está te fazendo na ba passar deuxième nzela. no segundo Ton caminho. ancienne prospérité. Quer dizer que antigo Sambera peu de prosperidade choses. era poucas omoni coisas. nde bandeko ke bashini Ou como ia existir. ndenge ozalaki wana Como tu ezalaki eras. moke. São pequenas Mais coisas. oyo ebombami Mas o que é eza escondido monene. são grandes Baseka coisas. na bango. Para poder Mais atingir. nzambe oyo Mas esse Deus, aza na bapromese mpo na ele yo tem promessa para abombi ti. yango. Ele guardou Akopesa okala ainda. te. Ele te dará nalobi Canada. akopesa okala Ele te te dará Canada. soki ozondima maloba Se nzambe você oyo acredita nessa palavra, ekokisama na vi na que yo. se concretiza La na sua Bible vida. dit, Recebo. A Bíblia diz, c'est poussé par l'esprit é com o Espírito Santo que les hommes ont parlé de que la os part. homens falam na parte Nzambe do Senhor. akovisite yo. Que Deus visita. kala te Amém. okomona yango Você verá. na kombo na yesu. Em nome de Jesus. Bible elobi A Bíblia na diz, kati ya prison dentro da prisão, Joseph aloti susu. José teve mais Bato um baloti sonho. bandoto. Pessoas tiveram Joseph sonho. alimboli bandoto. José começou a interpretar. yebaki ndoto ya liboso Primeiro sonho. bandeko ya joseph balotaki. Os irmãos dele que ouviram. bandeko ya joseph nde balimbolaki yango. Que interpretaram. mais deuxième ndoto Mas o segundo ezalaki sonho tata era o pai. tata agangelaki O ye. pai disse, ralhou. eza chemin moko É um monene, caminho longo. eza parenthèse moko É monene. parentesco Mais nakangi yango. longo. Mas eu Tokomi yango na mikolo ekoya. Vamos falar no mais dia balobi que virá. joseph Mas digo José. alimboli ndoto Ele interpretou ya basali oyo bazalaki na kati ya prison dos servos que estavam na bande prisão, kosala na ndako ya faraon. que trabalhavam na casa de Faraó. ntango ndoto wana s'accomplir Quando esse sonho se concretizou, ebonga esu faraon alota o ndoto. Faraó deveria sonhar mais. faraon aloti ndoto Ele teve mais um sonho. bainterprete bakoki te. Não tinha intérprete. Mais porque nzoka ninguém nde. contou. Mas afinal, ezalaki na motu mo na prison, tinha alguém un preso. étranger Estrangeiro. na prison Na prisão. ayebi kutu koloba langue na bango te. Até não sabe falar sua língua. nzoka nde Afinal, bible elobi a Bíblia diz: l'esprit sonde tout, o Espírito, même la profondeur mesmo na ya profundeza nzambe. de Deus, tika deixa bato que baloba as pessoas oza falam incapable, que você oza é na incapaz, capacité te, não tem essa mais esprit oyo oza capacidade, nango mas o Espírito de esondaka Deus, nyonso aquilo ekolobi so vai balangue tudo, oyo vai te fazer bato baza kosatendre te. fazer as coisas que a pessoa não bible espera. elobi A Bíblia diz: joseph alimboli ndoto José se interpretou o ya sonho Faraó. de Faraó. faraon alobi Faraó disse: ei, mutu aboye esta pessoa, tokozwa ye wapi, vamos lhe ter aonde? mutu aboye Esta nanu pessoa namona te. nunca vi. abosani Ele ke esqueceu joseph que José, azalaki un étranger. ele era estrangeiro. yango wana É por isso, joseph José, akoma nani eles estão no gouverneur ya Égypte. o governador do totangi Egito. verso mbango Vamos fazer essa tokotanga leitura. oka na portugais Vamos fazer em me nga português. nakoloba ngo na français. Mas eu vou falar em francês. Genèse chapitre 45 Gênesis 45, verset 8. no seu versículo 8. 45 8. Faça a leitura em nome de Deus. Sim. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me põe como o mais alto mistério do rei. Eu tomo conta do palácio dele, e o seu governante e todo o Egito. A palavra do Senhor. Amen. Amém.
Bible ezoloba. La Bible a dit. Joseph aloba bandeko na ye. José está dizendo Tangu baye na Egypte. quando ele veio no Bazoye Egito, basusu Joseph ele te. já não Joseph azeza bango. reconhecia. José está Ezaki bino dizendo, te. não foram vocês Ndebo sindaki que ngao. me mandaram cá, Mente nzambe. mas o Deus, Ezaki nzambe. mas era o Deus. Mas akomisi nga nani? Ele me tornou o quê? Akomisi Joseph. Ele tornou José, Tata ya Faraon. o pai do faraó. Ezoka nezaki banzela. Era o Nzambe alingaka caminho lekisa que ye. Deus poderia Mais loko ezaki passar. caché. Mas como era Joseph escondido, a comprendre. José veio Ezaki entender bino te. que não eram Mais ezaki vocês, mas nzambe. era Nde mutu atambwisi que ngai. andou comigo Nakoma ti na para me Egypte. chegar até o Akomisanga Egito, tata ya para Faraon. me se tornar Tika pai te do nzambe faraó. alola. Deixa que Akomiso Deus do tata ya céu bato ebele. para se tornar Tika pai te de nzambe. muito. Deus Akomiso chef ya para famille. se tornar chefe de Tika te família. nzambe. Deixa que Apeso. Deus Apesa yo poste. para te dar posto Oleki ba poste que nyonso. passa em todo Tika te nzambe alola. Deixa que Deus do Apambola céu maloba na ye. para abençoar sua Opambolama. palavra, que seja Na kombo na Yesu abençoado Kristo. em nome do Senhor Tika te na Jesus. minute oto tikali Deixa nango. que neste momento Tolingi que ficamos tobondela. com ele, queremos Na orar adoration oyo. com esta adoração. Bondela bien aimé. Ora, Loba nzamba matiso kaka foi. diga a Deus que me aumenta a fé. Olela kalelaka te. Para mim não está a Parce que chorar, nzamba aza na banzela. porque Ele tem caminho Mpona vi na yo. para a minha vida. Tobondeli na kombo na Em Yesu. nome de Jesus. Nayebiete, nayebiete, nayebiete okotelema, bota suka na bomo inanga. Nayebiete, 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 nayebiete okotelema, bota suka na bomo inanga. Naebete, kokotele moko katalika monanga, kokotele moko kotalika, boyo kotele moko longola soni nanga, kokotele moko katalika, boyo kotele moko longola soni nanga, kokotele moko katalika, telema. Que l'Éternel vous bénisse abondamment.